Olá, turma. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de matemática. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com progressões aritméticas, as conhecidas PA, e progressões geométricas, que a gente chama de PG. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o material de apoio. Então, vamos lá. Turma 131 de matemática. Nossa segunda aula. Então, aqui fica o material de apoio, se quiserem consultar depois também. Então, vamos lá. Então, para a gente entender o que é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, a gente precisa entender o que é uma sequência. Então, é todo o conjunto de elementos numéricos ou não, colocados em uma determinada ordem. Então, para ser uma sequência, tem que obedecer uma determinada ordem. A gente tem exemplos de sequências ou sucessões aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, então é uma sequência dos números naturais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, é uma sequência dos números pares. A, B, C, D, é uma sequência do alfabeto em letra maiúscula, seguindo a ordem do alfabeto. 11, 9, 7, 5 também é uma sequência de números ímpares decrescentes. Então, está decrescendo. Se a gente observar a sequência aqui, ó, a gente tem uma sequência. Tem um quadrado e um triângulo. Então, aumentou aqui, ao segundo tem 2 quadrados e um triângulo. O terceiro tem 3 quadrados e um triângulo. Então, a gente consegue observar que vai sempre aumentando um quadrado. Então, desenho o próximo termo da sequência. Então, seria um desenho com 4 quadrados e um triângulo. Quantos palitos foram utilizados? Então, a gente tem aqui 4, 5, 6. Aqui a gente tem 6, 7, 8, 9. Vai aumentando sempre de 3. Então, aqui a gente tem 9, 10, 11, 12. Então, no próximo, a gente saberia que usaria 15 palitos. Então, vai aumentando sempre 3 palitos para cada termo. Assinale a alternativa que completa a série seguinte. Então, ó, o primeiro termo é 9, depois 16, 25, 36. Então, vamos analisar essa sequência. Qual é a diferença entre 16 e 9? 7, né? Qual é agora a diferença entre 25 e 16? É 9, ó, era 7, passou para 9. Agora, de 36 para 25, a diferença é 11. Então, a gente percebe que a diferença vai sempre aumentando de 2 números. Então, eu sei que o próximo termo vai ser o quê? Se a diferença entre 36 e 25 era 11, a diferença entre o que vem depois aqui e o 36 tem que ser de 13. Então, 36 mais 13, 49. A gente sabe que o próximo termo da sequência ali seria 49. Considere os seguintes pares de números. Então, a gente tem 3, 10, 1, 8, 5, 12, 2, 9, 4, 10. Observe no quadro, que 4 desses pares têm uma mesma característica e um único par não apresenta tal característica. Qual é esse par? É o 4 e 10, ó, porque se a gente for ver a diferença entre os elementos de cada par, a diferença sempre é 3, ó. 10 menos 3, a diferença sempre é 7, ó. 10 menos 3, 7. 9 menos 2, 7. 8 menos 1, 7. 12 menos 5, 7. Agora, 10 menos 4 é 6. Então, o único par que não apresenta tal característica é o 4 e o 10. Então, vamos entrar lá para as progressões aritméticas. Então, qual é o conceito, qual é a introdução para progressões aritméticas, as conhecidas como PA? Então, é toda sequência em que a diferença entre um número e o seu anterior é constante, ou seja, o segundo termo da sequência é obtido adicionando-se uma constante R ao termo anterior.
Então, ó, toda sequência em que a diferença entre um número e o seu anterior é constante, ou seja, qualquer termo que eu pegar dessa progressão aritmética, e diminuir pelo termo anterior, vai dar sempre essa mesma constante, esse mesmo valor, para qualquer termo dessa sequência que eu pegar. Então, qualquer termo menos o anterior a ele vai sempre dar essa mesma constante, esse mesmo valor. Essa constante a gente vai chamar de R. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Então, a gente sabe que quando tem pontinhos, significa que é uma sequência infinita. Então, a gente tem uma progressão aritmética infinita, e quando ela fecha assim, é porque ela termina ali, é finita. Então, se a gente for descobrir a razão aqui, ó, eu pego qualquer termo menos o anterior a ele, vai me dar a razão, ó, porque essa razão é a mesma para qualquer termo da sequência menos qualquer termo menos o anterior a ele, sempre vai me dar essa mesma razão. Então, eu posso pegar qualquer termo menos o anterior a ele. Ó. Se eu pegar 13 menos 9, dá 4. Então, eu sei que a razão aqui é 4. Ou seja, os termos vão aumentando de 4 em 4. Ó. O primeiro é 1, o segundo vai ser 1 mais 4, 5. O terceiro vai ser o quê? 5 mais 4. E eu sempre vou somando a razão para descobrir o próximo termo. Então, nessa sequência, a gente tem uma razão. Essa sequência, a gente tem uma progressão aritmética finita, porque ela acaba ali, onde a razão é 4, onde a 1 a gente chama de primeiro termo é 1, a 2, o segundo termo vai ser o quê? O primeiro mais a razão, que é 5, o terceiro termo vai ser o quê? O segundo termo, que é 5 mais a razão, que dá 9, o quarto termo é o terceiro termo mais a razão, que é igual a 13, e assim sucessivamente. Então, a 1 é sempre o primeiro termo, a 2 o segundo, a gente vai chamar de AN o termo que é o último termo da sequência, o termo que a gente quer chegar. Então, as progressões aritméticas podem ser classificadas de acordo com o valor da razão. Então, se a gente tiver uma razão maior que zero, ou seja, uma razão positiva, a nossa PA vai ser crescente, ó. Então, nesse caso em que a razão é 4, ó, eu tenho uma PA crescente, ó, 1, 5, 9, 13, 17, 21. Eu vejo que os termos vão crescendo. Ó, sempre que a razão for igual a zero, a PA é constante, então não varia. Ó. Se eu vou somar zero, que é a razão, 5 mais 0 é 5, 5 mais 0, 5, e sempre vai ser sempre 5. Então, sempre que a gente tiver uma razão igual a zero, a gente tem uma PA constante. E se a razão for menor que zero, ou seja, uma razão negativa, a gente tem uma PA decrescente. Então, sempre que a razão for negativa, a gente vai subtrair a razão do termo anterior, ó. Então, o primeiro termo é 100, o segundo vai ser o quê? O primeiro menos a razão, que é 90. O terceiro vai ser o quê? O segundo menos a razão, que vai dar 80. O quarto vai ser o quê? 80 menos a razão, que vai dar 70. Então, é sempre o termo anterior menos a razão vai me dar o termo seguinte. Então, vamos descobrir qual é a razão. Então, aqui a gente já viu, é o exemplo que a gente viu. Então, ó, para descobrir a razão é qualquer termo menos o anterior. Então, se eu pegar 5 menos 1, vai dar 4. Se eu pegar 9 menos 5, também dá 4. Então, a gente tem uma razão igual a 4. Aqui, ó, a gente tem 15, 13, 11, 9. Então, para descobrir a razão, eu pego qualquer termo menos o anterior a ele. Se eu pegar 11, 11 mais 13... vai dar menos 2, ó, porque a gente vai subtrair os dois. 13 menos 11, só que o 13 é negativo, ó. Eu tenho 11 menos 13, ó. Então, eu vou tirar 13, vou ficar com menos 2. Nesse caso, a gente tem uma razão negativa, ó. A gente pode observar que a nossa PA é decrescente. 27, 37, 47, 57. Fica bem fácil para descobrir qual é a razão aqui, ó.
Então, se eu pegar qualquer termo menos o anterior, vai dar 10, ó. 37 menos 27, 10. Então, a gente descobriu ali que a razão é 10. Então, termo geral de uma PA. Então, a gente tem, quando a gente tem uma PA genérica, a gente vai escrever ela como A1 o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, e a N é o termo até onde eu quero chegar, que seria o último termo da PA. Então, eu sei que o primeiro termo é A1, o segundo termo vai ser o quê? O primeiro termo mais a razão, o terceiro termo vai ser o segundo termo mais a razão, e assim sucessivamente. Através disso, a gente chega à fórmula do termo geral, que é o quê? A N, que é o último termo da PA, vai ser igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1, que multiplica R. Então, a gente sabe que a N é o enésimo termo da PA, que é o termo que a gente quer chegar. A 1 é o primeiro termo da PA. R é a razão dessa PA e N é o número de termos da PA. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Determine o 19º termo da PA. 3, 9, 15. Então, a gente tem a fórmula ali para calcular. Eu não preciso necessariamente usar essa fórmula. Ela vai me ajudar em casos quando eu tiver que achar um termo muito distante, assim, quando essa PA tiver muitos termos. Senão, a gente pode fazer pela dedução, ó. A gente vai fazer o que primeiro? Descobrir qual é o primeiro termo. Então, o primeiro termo aqui é 3, a sequência começa em 3. Descobrir qual é a razão. Eu pego qualquer termo menos o anterior a ele. 15 menos 9 vai dar 6. Então, a gente descobriu que a razão é 6. Aqui, ó, então, ó, se eu sei a razão e sei, eu descobri a razão, eu consigo chegar até o 19º termo. Por quê, ó? O primeiro é 3, o segundo é 9, o terceiro é 15, e qual vai ser o quarto? 15 mais 6, depois vou sempre somando 6 até chegar ao 19º termo. Ou a gente pode aplicar a fórmula, que vai ser o quê, ó? A N, então, eu quero chegar ao termo A19, ó. É o 19º termo. Então, eu vou ter A19 igual ao primeiro termo, que é quem? 3, mais N, número de termos. O número de termos é 19. 19 menos 1 multiplicado por R. Então, a gente vai ter o quê? 3 mais N, que é 19 menos 1, é 18, vezes a razão. Então, a gente tem que, vamos calcular, ó. Então, a gente vai ficar aqui com 3, que é o primeiro termo, mais N menos 1, 19 menos 1, 18, vezes a razão, que é 6. 18 vezes 6 dá 108, mais o primeiro termo, que é 3, mais 3, igual a 111. Então, a gente descobriu aqui que o 19º termo é 111. Eu poderia chegar a esse 19º termo somando sempre 6. Ó, qual seria o quarto? 15 mais 6, 21. Qual seria o quinto? 21 mais 6, 27, até chegar ao 19º termo. Então, a gente vai ter duas formas para chegar ao resultado. Aplicando a fórmula ou pela dedução, pelo raciocínio lógico. Então, em uma PA qualquer, de N termos, a razão e razão R, podemos observar que qualquer termo de uma PA, a partir do segundo, é a média aritmética entre o anterior e o posterior a ele. Então, a gente tem que, assim, por exemplo, se eu pegar o quinto termo, ó, eu quero descobrir qual é o quinto termo. Eu conheço o termo anterior a ele, que é o A4, e conheço o termo posterior a ele, que é A6. Se eu fizer a média aritmética entre esses dois termos, eu vou descobrir o quinto termo. Então, ó, vamos fazer de conta que a gente não sabe qual é o quinto termo aqui, ó. Então, o quinto termo dessa PA é 17. Então, a gente vai fazer de conta que não conhece. Mas a gente conhece quem? Conhece o anterior a ele, que é 13,
e conhece o posterior a ele, que é 21. Se a gente somar os dois, 13 mais 21 dá 34. Dividido por 2 vai dar 17. Então, fazendo a média aritmética entre o anterior a ele e o posterior a ele, a gente chega ao resultado. O que é a média aritmética? A gente soma os dois e divide por 2. E agora a gente vai para a fórmula da soma de uma PA. Então, um professor de matemática, tentando manter a classe quieta, propôs um problema: somar todos os valores de 1 a 100. Para a surpresa do professor, logo em seguida, um aluno, Carl Friedrich Gauss, mais tarde um grande matemático, deu a resposta: 5.050. Então, surpreso, o professor perguntou como Gauss conseguira o resultado tão rapidamente, e ele explicou seu raciocínio. Ele notou o quê? Que o primeiro número mais o penúltimo era igual a 101. Se ele pegasse o segundo termo mais o penúltimo, também dava 101. Se ele pegasse o terceiro termo mais o antepenúltimo, também dava 101. Então, se os números são de 1 a 100, significa que a gente tem 50 pares. Ó. Se eu somar eles em pares, ó. Se a gente tem números de 1 a 100, a gente tem 50 pares de 101. Então, o que ele fez? 50 vezes 101, que dava 5.050. Então, esse foi o raciocínio dele. A gente tem também a fórmula para a soma dos termos de uma PA, também que a gente não tem necessidade. Então, essa é a gente chega aqui à fórmula da soma dos termos de uma PA, também que não tem necessidade de usar, que é o raciocínio do Gauss ali, ó. Então, o que vai ser essa fórmula? Primeiro termo mais o último termo, multiplicado por n, que é o número de termos, dividido por 2. Ó. Então, o que ele fez? Ó? O primeiro mais o último termo, que dava 101, dividido por 2, o primeiro mais o último termo, que dá 101. N, quantos termos tem? 100, dividido por 2, 50. Então, 101 vezes 50 foi com que ele chegou ao resultado. Então, essa é a fórmula que o Gauss descobriu. Ó. Então, se a gente quer descobrir o que seria a soma dos termos, então é só eu acho quais são os termos de uma PA, depois eu somo todos esses termos. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A gente pode fazer pelo raciocínio do Gauss. Então, a gente tem quantos números? 10, ó. Então, se a gente pegar aqui, ó, A1, que é 1, mais a n, que é 10. 1 mais 10, 11. Quantos termos tem? 10. 10 dividido por 2, 5. 11 vezes 5, a gente tem 55. Então, a soma de 1 até 10 vai dar 55. Se eu pegar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, o resultado vai dar 55. Então, a soma dos termos de uma PA nada mais é do que somar todos os termos dessa PA. Então, vamos para progressões aritméticas. Então, a progressão aritmética também é uma sequência. A diferença entre uma PA e uma PG é que, ó, para a gente descobrir a razão de uma PA, de uma PG, a gente pega qualquer termo e divide pelo termo anterior. Então, na PA, a gente pegava qualquer termo menos o anterior. Na PG, a gente pega qualquer termo e divide pelo termo anterior. Então, ó, nesse caso, a razão aqui a gente vai chamar de Q, para não confundir lá. Então, para PA, a gente usa a razão R, para PG, a gente usa a razão Q. E eu pego qualquer termo e divido pelo anterior. Ó. Se eu pegar 8 dividido por 4, vai dar 2. Se eu pegar 32 dividido por 16, também dá 2. Então, eu descubro o termo, eu descubro a razão pegando qualquer termo, dividindo pelo anterior. Como que eu consigo descobrir os próximos termos? Ó?
Então, eu sei que a razão é 2, ó. Então, eu tenho aqui 8, que é o terceiro termo. Qual vai ser o quarto? Vai ser 8 vezes a razão, que dá 16. Qual vai ser o quarto termo? Vai ser o 16 vezes o 2, que é a razão, que dá 32. Qual vai ser o quinto termo? Vai ser o 32, que é o quarto termo, vezes a razão, que dá 64. Qual seria o próximo termo? 64 vezes a razão, que é 2, que dá 128. Então, para ir descobrindo os próximos termos, a gente vai sempre multiplicando pela razão. Vamos descobrir qual é a razão desses termos. Ó. Então, eu tenho aqui a PA1, 5, 25 e 125. Então, a gente tem aqui uma PG infinita. Para descobrir a razão, eu pego qualquer termo, divido pelo anterior. Ó. 5 dividido por 1, 5. Se eu pegasse 25 dividido por 5, também vai dar 5. Então, qualquer termo dividido pelo anterior daria 5. Aqui, ó, a gente tem uma PG decrescente, ó, 243, 81, 27, 9, 3. Infinita também. Então, como que a gente descobre a razão? Qualquer termo menos o anterior, ó. Então, se eu pegar 3, dividir por 9, ó. Eu não consigo dividir 3 por 9, porque 3 é menor do que 9. Mas eu consigo simplificar essa fração, ó. Então, como que eu simplifico? Divido o numerador e denominador pelo mesmo número. Se eu dividir os 2 por 3, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, eu sei que 3 nonos é a mesma coisa que 1/3. Então, se eu fosse descobrir qual é o próximo termo, o que eu faria? Eu multiplicaria o 3 por 1/3. Como que a gente faz isso? Ó? Então, eu tenho 3 vezes 1/3. Multiplico o numerador com o numerador, 3 vezes 1, 3, e vai ficar 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, o próximo termo aqui seria 1. Aqui a gente tem a PG 100, 50, 25. Também para descobrir a razão, qualquer termo dividido pelo anterior. Então, se eu pegar 50 dividido por 100, também não consigo dividir, porque 50 é menor do que 100, mas eu consigo simplificar. Dividindo o numerador e denominador pelo mesmo número. Consigo dividir os dois por 50. 50 dividido por 50 dá 1. 100 dividido por 50 dá 2. Então, a razão aqui é 1/2. 50 dividido por 100 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Então, para mim descobrir o próximo... O que é 1/2? É a metade, né? Então, se eu quisesse descobrir qual é o próximo termo, eu tinha que descobrir qual é a metade de 25. Ó. É sempre a metade. Ó. Metade de 100, 50. Metade de 50, 25. Metade de 25 vai ser 12,5. Então, eu sei que 1/2 é a metade. E a gente tem outra PG ali, que é 1, 2, 4, 8, 16. Então, para descobrir a razão, eu pego um termo, divido pelo anterior. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu sei que a razão aqui é 2. Então, a gente tem a fórmula geral também da PG, que também a gente não precisa usar, não tem necessidade de usar, que é a N, que é o termo que eu quero chegar, o último termo, vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado ao expoente N menos 1. N é sempre o número de termos. Então, a gente tem aqui, ó, determine o oitavo termo da PG. Então, é 1, 2, 4 e 8. Então, a gente já tem 4 termos aqui, tem que descobrir mais 4. Então, a gente sabe que a razão é, pego qualquer termo, divido pelo anterior. Então, eu sei que a razão é 2. Assim, basta multiplicar por 2 para descobrir os próximos termos. Ó. Então, o quarto termo é 8. Qual vai ser o quinto? 8 vezes 2, 16. Qual vai ser o sexto? 16 vezes 2, que é 32. Qual vai ser o sétimo? 32 vezes 2, que é a razão, 64. Qual vai ser o oitavo? 64 vezes a razão, 2, que dá 128.
Então, a gente não tem necessidade de usar a fórmula. Se eu fosse aplicar a fórmula, ia ficar o quê? A1, que é o primeiro termo, 1, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. N são 8 termos, então ficaria 2 elevado a 8 menos 1, 7. Então, a gente ia fazer primeiro 2 elevado ao expoente 7, que é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, o resultado multiplicado por 1. Eu ia chegar ao mesmo resultado. E a gente, assim que nem a gente tem a soma dos termos de uma PA, a gente tem também a soma dos termos de uma PG. Então, para calcular a soma dos termos de uma PG, Sn igual a 1 vezes Q na N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, Sn, então é a soma de tantos termos que eu quero somar, igual a 1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão elevado a N, que é o número de termos, menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, determine a soma dos 6 primeiros termos de uma PG, da PG 1, 2, 4 e 8. Então, ó, se a gente fosse aplicar a fórmula, a gente não tem necessidade de calcular todos os termos. A gente acha qual é o oitavo termo. A gente só calcula, só descobre qual é a razão e o primeiro termo. Não precisa descobrir, não precisa achar até o sexto termo para depois somar. A gente só faria direto. Mas se a gente quiser, ó, se a gente for fazer pelo raciocínio, ó, então, a gente quer saber a soma dos 6 primeiros termos da PG. Então, eu tenho 1, 2, 4, 8, preciso descobrir mais 2. Então, eu sei que a razão é 2, ó, porque 4 dividido por 2 dá 2, ou 2 dividido por 1 dá 2, então razão igual a 2. Então, se o quarto termo é 8, o quinto vai ser o quê? 8 vezes a razão, que é 2, igual a 16. E o sexto termo vai ser 16 vezes a razão, que é 2, igual a 32. O que é a soma? É somar 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32, que dá 63. Então, a soma dos termos de uma PG é só pegar e somar todos aqueles termos daquela sequência. Então, nada melhor do que fazer exercício para entender melhor, né? Então, vamos lá. Qual é o 10º termo da PA? Então, a gente tem conhece dois termos, o 13 e o 8. Então, o que a gente faz primeiro? Descobre qual é a razão. Então, a razão ali, 8 menos 13, a gente tem uma razão igual a 5. Então, como a gente chega ao 10º termo? Vai sempre somar esse 5 ao anterior. Então, o segundo é 8. Qual vai ser o próximo? 8 mais 5, 13. Depois, 13 mais 5, 18. 18 mais 5, 23. 23 mais 5, 28. 28 mais 5, 33. 33 mais 5, 38. 38 mais 5, 43. 43 mais 5, 48. Então, a gente chegou ao 10º termo, que é 48. Qual é o 5º termo da PA? 4, 10. Então, também a gente vai primeiro descobrir qual é a razão. Então, a razão, eu pego o termo menos o anterior. 10 menos 4, 6. Então, a gente descobriu que a razão é 6. Então, basta eu somar 6 agora. Então, 4, 10. Qual vai ser o terceiro? 10 mais 6, 16. Qual vai ser o quarto? 16 mais 6, que é 22. E o quinto, 22 mais 6, que é 28. Determine o número de termos da sequência 10, 5, pontinhos, 45. Então, a gente sabe o quê? Que o primeiro termo é 10, o primeiro termo é 5, desculpa. A razão é 10 menos 5, que é 5. E a gente sabe que o último termo, que o AN, é 45. A gente pode fazer pelo raciocínio ou pode aplicar a fórmula. Então, se a gente fosse aplicar a fórmula, a gente tinha que descobrir qual é o N daquela fórmula. A N igual. Então, se a gente fosse aplicar a fórmula, a gente tinha que descobrir
esse N aqui, ó, que é o número de termos, ó. Então, a gente iria descobrir esse N aqui. Então, se a gente fosse aplicar a fórmula, ó, então, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o que, que a gente ia fazer? Vamos voltar lá para o exercício. Então, ó, a gente ia ter a N, o último termo, 45. Então, a gente tem a N igual a 45. Então, 45 igual ao primeiro termo, que é 5, igual a 1, que é 5, mais N menos 1 entre parênteses, vezes a razão, que é 5. Então, vai ficar 45 igual a 5. A gente vai multiplicar o 5 pelos dois elementos do parênteses. 5 vezes N fica 5N. E menos 1 vezes 5, menos 5. Então, vai ficar o quê? 45. 5 e menos 5 se anulam, então vai ficar 45 igual a 5N. O 5 que está multiplicando o N passa dividindo, vai ficar 45 dividido por 5, N igual a 9. Então, a gente descobriu ali, pela fórmula, que o número de termos é igual a 9. Mas eu não tenho necessidade de colocar essa fórmula. Como que a gente faria pelo raciocínio? Ó? Se a razão é 5, qual vai ser o próximo? 15. Então, vai ser 15. Quem a gente vai incluir ali dentro? 15, 20, 25, 30, 35, 40. O próximo seria 45. Então, a gente escreve todos os termos e soma quantos forem. Se for somar de 5 a 45, aumentando sempre de 5 em 5, vai dar 9 termos. Então, também a gente não precisa usar fórmula se não quiser. Então, numa PA de razão igual a 5, o primeiro termo é 4. Qual é a posição do termo igual a 44? Então, a gente tem, ó, primeiro é 4, se a razão é 5, qual vai ser o segundo? 4 mais 5, 9. O terceiro, 9 mais 5, 14. O quarto, 14 mais 5, 19. O quinto, 19 mais 5, 24. O sexto, 24 mais 5, 29. O sétimo, 29 mais 5, 34. O oitavo, 34 mais 5, 39. E o nono, 39 mais 5, 44. Então, qual é a posição do 44? É o nono termo da PA. Então, o Campeonato Brasileiro é disputado por vários times de todas as regiões do Brasil. Cada vitória equivale a 3 pontos e o empate equivale a 1 ponto. Um time venceu todos os pontos até a 10ª rodada. Então, pergunta com quantos pontos o time estava na 7ª rodada. Então, você sabe que cada vitória são 3 pontos. Então, no primeiro jogo, ele ganhou. Então, ele ficou com 3 pontos. No segundo jogo, ele ganhou também. Então, ele ficou com 6 pontos, porque ele já tinha 3, mais 3, 6. No terceiro jogo, ele ficou com 9 pontos, porque ele tinha 3 vitórias já. No quarto, 12 pontos. No quinto, 15 pontos. No sexto, 18 pontos. No sétimo jogo, na 7ª rodada, ele estava com 21 pontos. Então, cada jogo foi aumentando 3 pontos a cada vitória. Então, calcule a soma dos termos da PA, 5, 7 e 9. Então, é só a gente descobrir quais são todos os termos. Então, vai ser 5, 7. A gente descobriu ali, dá para perceber que a razão é 2, né? Então, vai aumentando de 2 em 2. Então, vai ficar 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23. Se a gente somar tudo, 5 mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15, mais 17, mais 19, mais 21, mais 23, vai dar 140. Então, a soma dos termos dessa PA vai dar 140. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PA. Menos 3, menos 1, 1, 3. Então, primeiro a gente vai descobrir quais são os 10 primeiros termos. Então, a gente pode observar ali que a razão é
2, ó, porque se eu pegar menos 1, menos 3, vai ficar menos 1 mais 3, isso vai dar 2. Ou se eu pegar 3 menos 1, também é 2. Então, a gente dá para perceber que a razão ali é 2, que vai aumentando sempre de 2 em 2. Ó, menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 mais 2, 1. 1 mais 2, 3. Qual seria o próximo termo? 3 mais 2, 5. Depois 7, 9, 11, 13, 15. Então, os 10 primeiros termos termina em 15. O que é a soma? Eu vou somar menos 3 mais menos 1, mais 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15. Isso vai dar 60. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PA é igual a 60. Escreva o sétimo termo da PA, em que o primeiro termo é 50 e a razão é menos 7. Então, eu tenho o primeiro termo é 50, se a razão é negativa, eu sei que eu tenho uma PA decrescente. Então, eu vou subtrair a razão. Então, qual vai ser o próximo termo? 50 menos 7, 43. Qual o próximo? 43 menos 7, 36. 36 menos 7, 29. 29 menos 7, 22. 22 menos 7, 15. 15 menos 7, 8. Então, o sétimo termo da PA é 8. Numa cerimônia de formatura de faculdade, os formandos foram dispostos em 20 filas, de modo a formar um triângulo, com um formando a primeira fila, 3 na segunda, 5 na terceira e assim por diante, constituindo uma progressão aritmética. Calcule o número de formandos da cerimônia. Então, vamos ver. Tinha 20 filas, então na primeira fila tinha 1. Na segunda fila tinha 3. Na terceira fila, 5. A gente percebe que é uma PA de razão igual a 2, né? Que vai aumentando sempre 2. Então, na quarta fila vai ter 7, na quinta, 9, depois 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Então, a gente vai chegar até 30. Eu sei que na última fila, na última fileira, na última fila, que é a 20ª fila, tinha 39 alunos. O que é a soma dos... O que a gente quer saber? A soma dos termos dessa PA. A gente quer saber quantos formandos havia na cerimônia. Então, a gente vai somar 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15, mais 17, mais 19, mais 21, mais 23, mais 25, mais 27, mais 29, mais 31, mais 33, mais 35, mais 37, mais 39. Que a gente vai chegar a 400 formandos. Então, o número de formandos dessa cerimônia igual a 400. Determine o sétimo termo da PG. Então, agora a gente está trabalhando com PG. Então, primeiro termo 6, 12, 24. Como que eu descubro a razão? Qualquer termo dividido pelo anterior. 12 dividido por 6, então eu sei que a razão é 2. Então, o terceiro termo ali é 24. Qual vai ser o 4? 24 vezes 2, 48. O quinto, 48 vezes 2, 96. O sexto, 96 vezes 2, 192. O sétimo, 192 vezes 2, 384. E a última questão. Qual o sexto termo da PG? 512, 256 pontinhos. Então, como que a gente descobre a razão? Pegando 256, qualquer termo, dividido pelo anterior. Então, eu tenho ali 256 dividido por 512. A gente não consegue dividir porque 256 é menor que 512. Mas a gente vê ali que o quê? 256 é a metade que 512. Então, a gente descobriu ali que a razão vai ficar o quê? 256 dividido por 512,
Se eu simplificar isso, dividindo os 2 por 256, vai ficar 1 meio. Então, a gente descobriu que a razão ali é 1 meio, ou seja, 1 dividido por 2, ou seja, a metade. Então, qual vai ser o próximo termo? Qual é 1 meio, qual é a metade de 256? 128. Qual vai ser o quarto termo? 1 meio de 128, que é 64. Qual vai ser o quinto termo? 1 meio de 64, que é 32. E o sexto termo, 1 meio de 32, que é 16. Então, esse foi o conteúdo da nossa segunda aula. Espero que tenham gostado. E a gente se encontra na próxima aula. Até. A gente vai ter a terceira aula, então a gente se encontra lá na terceira aula. Beijo.